Olá, voltamos à segunda parte da nossa conversa com Isabel Oliveira sobre crianças e família, qual o futuro do advogado nesta temática. E eu gostava de pegar na primeira parte da nossa conversa, muito especialmente porque falou no regime do maior acompanhado, e também estamos aqui a falar de família. Eu acho que quer o regime do maior acompanhado, quer até a própria temática das crianças, são temáticas que, pela sua própria natureza, necessitam de soluções concretas e adequadas a cada uma das situações. E às vezes o que eu noto é que há modas que nos levam a, no fundo, ter o quê? A ter uma visão que parece que queremos impor uma solução que serve para toda a gente. Há a moda da residência alternada, há a moda da residência... Nós trocamos um paradigma por outro, não é? É. Trocamos um paradigma por outro É. e ao fim e ao cabo acabamos por não estar a prestar atenção àquilo que devíamos estar a prestar atenção. Nem mais. É que quer, e uma das grandes falhas, às vezes, em algumas decisões, quer no âmbito maior acompanhado, quer no âmbito da família e dos menores, das crianças, tem a ver precisamente com essa falta de sensibilidade para perceber que cada caso é um caso. Parece que se diz assim, agora a moda é esta, vamos todos para aqui, independentemente do caso concreto. E não é assim. Não, não é. Não. Temos que aprender a escutar. Temos que aprender a escutar e a respeitar as famílias. Repare, não sei se concorda comigo, mas é assim, nós passamos, ou melhor, começamos a trabalhar a família de uma forma que me parece correta, ou seja, de dar cada vez mais autonomia à família para poder tomar decisões sobre si própria e sobre o seu funcionamento e sobre o seu futuro, mas na realidade depois, muitas das vezes, a tutela que os tribunais fazem sobre essas decisões negam a autonomia às famílias. Porque não acreditam nem confiam que as decisões encontradas são as decisões corretas. Então, de repente, nós achamos que as pessoas têm que falar e têm que consensuar as suas decisões, mas depois temos alguém a dizer, tem que consensuar, mas o consenso não pode ir por aí. E isto é muito estranho, não é? Para quem, por exemplo, diga, sim, desculpe. Não, diga, desculpe, diga. Não, eu dizia que para as pessoas às vezes é muito estranho, quando estão, imaginemos, 6, 7, 8 sessões comigo em mediação, mais os seus advogados, batalham, fazem um acordo, planeiam, tiveram momentos muito difíceis e depois vem alguém dizer, olha, tem que mudar aqui esta frase, sabe, porque eu gosto mais que ela seja escrita de outra maneira. Exato. E sabe, mas sabe que... É tão frustrante. É muito frustrante e o que eu também sinto muitas das vezes é que as pessoas prendem-se demasiado em pormenores que não são relevantes e esquecem o resto e às vezes parece-me que vai-se numa lógica belicista para um ramo que não se pode ir com uma lógica belicista e acho que aqui tem que se exigir mais aos agentes, aos magistrados, aos advogados, a toda a gente que está envolvida. Sim, porque este é um daqueles ramos que exige mais trabalho a cada um de nós, porque temos que ter uma sensibilidade acrescida para perceber as circunstâncias do caso concreto, não és? Sim, muito. As circunstâncias do caso concreto e se às vezes quando nós as ignoramos, temos esta consciência de que às vezes nós próprios estamos a exercer violência sobre a família. Às vezes as exigências que fazemos às famílias em determinadas respostas que vamos à procura, porque é o discurso, é o politicamente correto do momento, pode ser para alguns uma autêntica violência na sua forma de estar, na sua dinâmica, na sua própria dinâmica familiar. E temos que ser muito mais flexíveis a esse nível, naturalmente sem perdermos, eu diria que o valor fundamental, que é a proteção das crianças. Mas não precisamos, ou seja, da mesma forma que criticamos os pais de helicóptero, também não precisamos de tribunais de helicóptero.
desculpa a metáfora, É verdade. mas, Não, é mas é um verdade. pouco isto, não precisamos. Precisamos que se a lei quer dar autonomia às famílias, temos que respeitar também a forma como elas exercem essa autonomia, desde que esteja dentro das fronteiras daquilo que é a proteção da criança. Agora, às vezes, somos um bocadinho mais papistas do que o Papa na aplicação de Mas determinadas sabe, regras. sabe que, sim, sem dúvida, e sabe que no direito da família custa-me ver que muitas das vezes ainda há uma sobreposição do formal ao material, que era um daqueles âmbitos onde isso não deveria Sim, acontecer. pois não, pois não. Eu própria digo, olha, eu disse isso esta manhã, pode ser muito interessante, estávamos um pouco a conversar sobre um caso concreto em supervisão e eu dizia exatamente isso, que assim, é muito frustrante estarmos muito agarrados a um conjunto de formalismos e dizermos assim, porque eu não acredito que a família vai cumprir este acordo desta forma, porque isto está muito complicado, isto está muito complexo, mas é assim, a forma de comunicação e a dinâmica de comunicação nas famílias não é toda igual. E, portanto, umas precisam de um texto mais explicado, outras precisam de um texto menos explicado. Umas precisam de palavrinhas mais formais, outras precisam de algo mais informal. Porque é que um acordo, por exemplo, não pode ser homologado se, tendo lá tudo o que é necessário para a sua homologação, não está a usar exatamente a linguagem necessária, mas está a usar a linguagem que as pessoas que vão aplicar o acordo nas suas vidas é aquela linguagem que eles entendem. Falamos tanto nisso, não é? Na informalização da lei e depois eu diria não que aplicamos. mais do que a informalização da lei, nós temos que perceber que as pessoas têm que compreender o que a lei diz e o acordo que assinam, e às vezes não percebem. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Porque às vezes parece que se pensa no direito como uma realidade etérea que paira sobre toda a gente e que não tem nada a ver com as pessoas. É o que eu sinto. Mas está no dia a dia, tem consequências e aplicações no nosso dia a dia que condicionam a nossa vida. E eu acho que aí o papel do advogado é muito importante, na medida em que, se for um bom advogado, se for consciente, ele vai conhecer o cliente minimamente para perceber o que é que determinado acordo significa para o cliente e explicar-lhe de forma a que ele perceba o que está a assinar. E isso é fundamental, o papel do acompanhamento. Porque uma coisa é alguém que recebe as pessoas no seu gabinete para negociar, outra coisa é alguém que está antes com as pessoas, percebe os problemas e tem tempo para as ouvir, para que quando elas chegam ao juiz ou ao mediador, já saibam, já tenham um conhecimento do que pode acontecer e uma explicação acompanhada. E vão mais confiantes. Eu estive com um casal pela primeira vez esta semana, em que naturalmente uma das partes decidiu que não se sentia muito confiante relativamente àquilo que a outra parte dizia e naturalmente foi falar com uma colega advogada para se informar. Quando esteve comigo de novo, já disse, ok, já me informei, afinal ele não me está a mentir, estava a falar, mas este nível de confiança, ou seja, a informação, quando eu a obtenho de uma forma clara e de uma fonte inequívoca, quero eu pensar, não é? Dá-me confiança naquilo que eu vou trabalhar a seguir. Claro. E esta confiança é essencial para construir bons acordos. Tem que lá estar. Porque se estamos a falar constantemente num domínio de desconfiança sobre aquilo que vai sair num acordo, o risco de incumprimento aumenta. Certo, tem toda a razão. E tem toda a razão, porque de facto a questão acaba por ser esse o grande problema. E o grande problema é, fala-se tanto no superior interesse da criança, no âmbito do direito da família, mas depois parece que são palavras vãs, que não têm significado, porque na prática não se verifica isso. Nem os pais, que deveriam ser, e têm que ser, os maiores responsáveis por toda a situação, têm essa consciência, o que por vezes, como disse há pouco, é um dos principais obstáculos a uma verdadeira justiça nestas situações. Sim. Sabe que as pessoas olham para o processo e principalmente quando há intervenção judicial,
como o objetivo é atingir o acordo, e pensam assim, chegamos já a acordo, está tudo resolvido. Aquilo que normalmente digo aos meus clientes é assim, não, sabe que é assim, o importante é a vida depois do acordo. Porque é a vida depois do acordo que vos vai desafiar. Não é o acordo, ou seja, Sim. a necessária aplicação daquilo que eu pensei que ia funcionar e às vezes pode não funcionar. As mudanças nas nossas dinâmicas de vida. A vida prega-nos partidas, é-nos muito desafiadora e há momentos em que isso vai acontecer. E o que é que eu faço? Passo a vida a ir bater à porta do tribunal a dizer, olha, decida sobre para que escola é que a criança vai. Olha, decida sobre qual é o melhor preço a que dentista deve ir, porque eu acho que aquele é muito caro. Olha, decida que vacina a criança deve tomar ou não tomar. De repente, não é? Quer dizer, tornámos-nos muito dependentes de um sistema que parece que queremos que nos diga como é que vamos viver a nossa vida nos próximos anos. Portanto, a ideia de uma boa informação, um bom aconselhamento, um acompanhamento criterioso nesta ideia de que estamos num processo colaborativo, que se deseja colaborativo, mas que colaborar ou estabelecer consensos não significa calar ou deixar de dizer aquilo que se pensa, mas sim encontrar aqui um espaço de assertividade, em que estamos a pensar que as nossas decisões não têm impacto apenas em mim, e tenho que olhar para o coletivo, porque a família continua a ser a família, e é um coletivo. Pode ter outros formatos, mas continua a ser a família. Sim, tem que haver uma base. Impacto, sim, e tem um grande impacto na qualidade de vida e de bem-estar da comunidade alargada, porque continuamos a ter a família como uma base de referência. Sim. Social e culturalmente ela é. Temos que a cuidar. Sim. Sim, eu diria que a questão da sensibilização para o superior interesse da criança imporá, a maior parte das vezes, que haja um advogado só a defender os interesses da criança. Porque, sim, de facto, não me parece que haja alternativa, tem mesmo que existir sim. Porque, de facto, muitas das vezes a criança surgir, perdão uma expressão, como anexo de um dos pais, parece-me ser um erro. Sim, ou como projeto. Ou como projeto, sim. Como um mero projeto, sim. Não é? É o meu projeto, mas esquece que o projeto também tem personalidade, identidade, vida própria. Voltamos ao que falámos há pouco. É quase como se a criança fosse não é um sujeito do processo, é um mero objeto do processo. Sim, quase. Exato. E por isso quase. tem um papel menor. Sim. Mas repare que eu acredito, da mesma forma que eu também tentei procurar formação nesse sentido, ser advogado da criança, e temos muitos e conhecidos bons advogados da criança no nosso país, graças a Deus, é muito importante pensar que o advogado tem de estar preparado para trabalhar com a criança. É o seu cliente, vai estar preparado para trabalhar com ela. Está preparado para escutar, está preparado para lhe dar voz, não é para assumir ser a voz da criança, mas sim dar-lhe voz. Isto faz tanto pela autonomia de uma criança num contexto de conflito. Eu diria que nós seremos tanto melhor advogados quanto melhores competências consigamos obter. E acho que nunca, acho eu, como agora, se sente a necessidade, nomeadamente no direito da família, de uma formação multidisciplinar no sentido de ter conhecimentos não só de direito, ter outro tipo de conhecimentos que permitam a gestão deste tipo de situações, nomeadamente em direito da família. Quer para o que falámos há pouco de defesa própria, para que a empatia não exceda o normal e o que seja aceitável para nós advogados, quer para a parte da compreensão do próprio cliente, seja a criança, sejam os pais. E isso só se consegue com uma boa ligação, quer com formação de base específica para termos esta capacidade para a inteligência emocional, por exemplo. E depois, por outro lado, também perceber que se calhar em algumas situações teremos que recorrer ao apoio de um psicólogo, como é óbvio.
Como é óbvio, ou seja, ir à procura de um profissional que nos possa acompanhar, que nos possa aconselhar. Quantas vezes eu não fui à procura no sentido de dizer, olha, tenho aqui uma situação mais complexa, será que eu a estou a abordar, tenho que ter alguns cuidados, estou a abordá-la de uma forma correta? Depois é assim, nós não estamos preparados, nem os mediadores, nem os advogados, para perceber que a pessoa que nos contacta tem algum tipo de patologia. Nós podemos entender que pode ter alguma dificuldade, mas não estamos preparados para isso, nem vamos estar, também não é a nossa área. Mas eu diria que essa sensibilidade para perceber, para estar preparado para perceber algumas coisas, algumas circunstâncias específicas da pessoa com quem vamos estar a trabalhar, eu acho que isso é importantíssimo. Como é importantíssimo trabalhar no que são os relatórios sociais e terapêuticos sobre a família e de como fazemos a sua leitura e a sua interpretação, porque eu acho que isso só iria valorizar o trabalho no contexto da família. Eu diria que, se calhar, o processo da família não é dos mais complexos da área do direito, mas eu diria que a intervenção prática é das mais complexas. Eu diria que talvez não seja tão exigente juridicamente, mas é muito mais exigente psicologicamente. Sim. Sem Sim, dúvida. E é um desgaste muito, muito grande. Eu ouço colegas e eu próprio, quando tenho processos de família, sinto que a exigência é muito maior do que nos outros processos, porque, primeiro, os processos são mais complexos emocionalmente, porque muitas das vezes tocam em pontos que também nos tocam a nós. E depois porque a pressão que as pessoas sentem para ter uma resposta, porque estão muito pressionadas, é muito maior do que noutros processos. E isso também leva ao tal burnout e à tal pressão acrescida que nós sentimos. E de facto, psicologicamente, dos processos mais exigentes que existem são claramente os de família. Porque é impossível não ficar sensibilizado com algumas circunstâncias que nos aparecem à frente. E isso é verdade. Eu costumo dizer aos meus formandos em mediação que há um princípio ético para o mediador que é essencial, que se chama autocuidado. E eu diria que para o advogado, e se calhar hoje em dia com todos os desafios que estamos a enfrentar, este autocuidado, porque lida com pessoas muitas das em conflito, e que estão a lidar de uma forma quer interna, quer externa, muito mal com ele. Cada vez mais este princípio ético de autocuidado, estar bem, para poder estar bem nos processos, me parece também ser muito importante. Eu diria que temos que criar uma justiça amiga das crianças e das famílias, porque é o que está aqui em causa. A justiça aqui não pode ser uma justiça de olhos vendados, perdão a expressão, tem que ser uma justiça que olhe para as pessoas. De olhos abertos, mas também digo uma coisa assim, de olhos abertos e cuidado com as lentes se precisam delas. Ou seja, porque às vezes a justiça parece estar de olhos abertos, mas precisam de limpar as lentes. Porque é muito fácil cairmos no preconceito, na aplicação da convicção pessoal, no medir a situação das famílias em função da nossa situação pessoal e da nossa experiência pessoal, de trabalharmos com base em padrões, mas que são padrões que nós lemos, mas que não estamos disponíveis para perceber que aquela família pode ser diferente. É uma área, eu diria, muito complexa, se calhar por isso tão interessante. Mas muito complexo. Obriga-nos a que sim, tocar vários barcos. Diferente, sim, é um jogo diferente, é uma forma diferente de fazer as coisas, quanto a mim. Nomeadamente, eu acho que, por um lado, é muito exigente na formação que nós vamos ter que ter para a sensibilização, quer das pessoas, quer da nossa própria sensibilização, para não fazer os tais julgamentos que estava a referir, porque um dos maiores riscos que nós corremos é a nossa experiência pessoal de alguma forma condicionar a nossa avaliação da situação, e isso o advogado tem que trabalhar para que não aconteça, porque o advogado tem que trabalhar no sentido de ouvir o processo, ouvir o cliente e, no caso da família, independentemente das suas convicções.
pessoais. E muitas das vezes alertar Desde também não... o cliente para a forma como está a vilanizar o outro, ou seja, Exato. e na área da família, assim, vão continuar a ter contactos muitas vezes, portanto, essa vilanização, essa perspectiva de continuidade do confronto futuro, é algo que às vezes há alguns advogados otimizam, não é? Essa vilanização, utilizando-a. Aqui tem que se conter. Eu diria que o que nós estamos a falar sobre a necessidade de sensibilização, de uma preparação especial para lidar com este tipo de situações, é algo que tem que ser trabalhado do lado de todos, ou seja, magistrados, juízes, assistentes sociais, mediadores, toda a gente tem que trabalhar uma vertente específica para estes processos. E tem que haver muito, eu diria, não basta só haver tribunais de família, tem que haver efetivamente uma preparação especial para quem lá vai. Sim. Não é o facto de termos tribunais de família que temos juízes de família. Exatamente, é isso mesmo. Essa é de facto a verdade, porque muitas das vezes temos pessoas, entre aspas, preparadas ou colocadas nos tribunais de família que não têm a menor preparação para o local onde estão. E às vezes não têm apetência, e isso acaba por se notar. A muitos níveis, eu diria que é muito exigente para todos, portanto, ou estamos com apetência e temos estas competências, ou vamos adquirindo competências que nos permitem lidar com essa complexidade, ou então, na realidade, cedemos à complexidade e acabamos por perder a capacidade de perspectivar o essencial. Eu acho que de facto, cada vez mais, e eu fiquei satisfeito um dia estes dias porque estive no SES e disseram que havia a intenção de cada vez mais ter matérias como a inteligência emocional e o lidar com a pressão, o lidar com determinado tipo de emoções para perceber melhor quem está perante o magistrado. Isso é fundamental para os advogados, é fundamental para toda a gente que tenha este tipo de sensibilidade e de preparação. Não vejo que seja possível manter um direito da família sem este tipo de atitude. Sim, não é possível, não. Pelo menos a forma como se está a construir neste momento este sistema, não é? Este sistema de respostas à família. Tem que funcionar como sistema, temos que lidar com as famílias do ponto de vista da menor intervenção, ou da intervenção mínima, ter muito cuidado como é que se decide sobre essa intervenção. E neste sentido os juízes necessitam, eu creio, de estar acompanhados, ou seja, de alguém que possa fazer um tipo de triagem que tem muito mais a ver com o lado emocional, psicológico, social das pessoas que recorrem ao Tribunal de Família. E de perceber porque é que se manda um casal para uma audiência técnica especializada ou porque é que se lhes sugere a mediação, o que é que, e em vez de estarem fixados nos resultados, estarem fixados de que forma é que estes processos podem ajudar as pessoas, não é a ter o melhor resultado, para poderem, de forma mais cómoda, ter uma decisão daqui a 3, 4 ou 5 meses. É perceber que, quando se coloca a família e se sujeita a família a um determinado tipo de intervenção, temos de pensar que estamos a sujeitar a um processo que de alguma forma vai ser invasivo. Vai invadir a sua intimidade e a sua privacidade. E pelo menos que esse processo lhe traga algo que a família possa utilizar e que não esteja apenas voltado para um determinado resultado que pode ficar bem numa decisão. Claro. É que essa família vai ter que viver com essa decisão. Claro. E de facto o que se nota é que cada vez mais o direito já não pode ser o que era. Perdão uma expressão, nem a justiça, nem a justiça. Não. Entramos no século XXI e não podemos continuar a olhar para o direito de uma forma positivista, pois não? Não. Não. De todo. E de facto temos mesmo que nos adaptar, acho eu, porque caso contrário faremos mal o nosso papel, Sim. acho eu. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. E temos que nos habituar a dialogar mais, a negociar mais,
e a preservar aquilo que, como advogada, eu aprendi com o meu patrono e que me ficou, até porque como mediadora, e aprendi com muitos outros advogados um pouco mais velhos que eu, mas que é esta ideia de que esta relação que para mim eu aprendi assim quase sagrada entre advogados, ou seja, a possibilidade da manutenção da relação de confiança, apesar de estarmos em posições adversariais. Eu poder confiar na palavra de um colega advogado. Eu poder trabalhar com ele de forma aberta, ainda que esteja a defender os interesses do meu cliente. Eu saber que estou a negociar de boa fé. São princípios básicos que para mim na família têm que estar presentes. Eu diria que nós, num aspecto, temos que avançar e sair pura e simplesmente do que era o passado, e no outro temos que voltar ao passado e voltar aos valores e voltar à forma de tratamento cordial e urbano entre colegas. É isso que está em causa e é isso que acabou de dizer, e que de facto será muito útil para o cidadão, que no fundo as pessoas às vezes esquecem-se, mas é por causa do cidadão que isto tudo existe. E a E das advocacia pessoas que vêm ter connosco. preventiva. E a advocacia Exatamente. preventiva. O advogado que é procurado para dar informação de como é que eu posso fazer melhor. E isto evitaria algumas situações. As pessoas neste momento parece que procuram um advogado só como, ok, eu preciso de alguém que já vá tratar da doença quando ela já está numa fase avançada. Daí eu acho que é essencial sair daquela ideia que eu só recorro a um advogado quando estiver mesmo mal a situação. É o contrário, é o contrário. Nós temos que consciencializar as pessoas e sensibilizar as pessoas para que o advogado pode ajudar como um médico de família, no fundo, em todas as situações, antes de se tomar uma decisão que seja e possa ter relevância futura e que possa ter consequências jurídicas, é essencial falar com o advogado e habituar-se a ter alguém de confiança com quem se fala. Sim. Isso é claramente fundamental. Então, sim, sem e dúvida. aí o advogado fará sempre a diferença, ainda mais em direito à família. Eu creio que sempre o advogado sempre teve um papel essencial na sociedade. E provavelmente nós, enquanto sociedade que evoluiu ao longo dos anos politicamente para uma democracia, creio que podemos reconhecer muito bem o quanto os advogados foram importantes e são na nossa sociedade. E se calhar é assim, não deixaram de ser importantes. Se calhar estamos também a evoluir em termos sociais e de respostas a determinados conflitos. O advogado tem de acompanhar de alguma maneira essa evolução, sem perder as suas melhores características. Sem dúvida, sem dúvida. E com esta afirmação tão importante, chegamos ao fim da nossa conversa tão agradável com a doutora Isabel Oliveira. Esperamos ter auxiliado toda a gente, sociedade e, em particular, também advogadas e advogados, sobre qual é o futuro do advogado na área das crianças e família. Agradeço, doutora Isabel Oliveira, mais uma vez a sua disponibilidade para gravar este podcast para o Conselho Regional de Lisboa e esperamos falar brevemente de outra temática que seja relevante. Muito obrigado. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite, é muito bom estar aqui convosco e poder falar sobre um tema que a mim me apaixona tanto e que espero que depois apaixone também a vós. Claro Muito que sim, grata. claro que sim. Muito obrigado então, até uma próxima.